Crianças, vamos iniciar nossa aula de ética, certo? Enviei também a aula, quem puder imprimir, aí você vai imprimir seu assunto e colar no seu caderno, ok? Você vai colar no seu caderno de ética. Pode colar toda a atividade no seu caderno, pode cortar para que não fique sobrando folhas, certo? Aí, então, primeiro nós vamos ver a respeito da resposta. Então, você tem a frase em destaque lá no texto. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, com certeza você respondeu sim, né? Porque os bons atos, os bons hábitos, a relação com a família e o bom humor, a amizade, tudo isso influencia o que na nossa saúde. Então nós temos que ter uma vida boa, tanto com os amigos, com a família, o nosso humor, nossos hábitos. Então tudo isso ele vai influenciar na minha saúde, certo? Aí você tem que pintar o coração, ok? Aquele que protege nossa alimentação. Então, não só apenas o médico, o dentista, os enfermeiros que nos ajudam e cuidam da nossa saúde, mas também aqueles que preparam nossa alimentação. Ok, você vai pintar esses coração, né? Porque também essas pessoas que também cuidam da nossa alimentação, você vai pintar o coraçãozinho. Pessoas que limpam a rua, muito bem, nós não podemos viver num local sujo, precisamos ter sempre as nossas ruas limpas. Aqueles que nos ensinam, nos ajudam a praticar esporte, isso mesmo, nós temos que aprender coisas novas, nós temos que praticar exercício. Quem cuida da higiene de nossa casa também, certo? Quem cuida da higiene da nossa casa, nós precisamos, né, dessa pessoa para que a nossa saúde esteja também boa, porque como é que nós vamos ver numa casa onde não está limpa? Aqueles que nos fazem companhia e não nos deixam sozinhos. Isso, porque se você tem uma companhia que te faz bem, você não vai se sentir mal, você não tem depressão, você não tem sentimentos ruins, porque você tem uma pessoa que te ama no seu lado. As pessoas que contribuem para o nosso aprendizado e crescimento diário. E isso, muito bem também. Quando nós estamos aprendendo, nós crescemos com saúde, nossa mente também vai crescendo junto com o tamanho de vocês. Cada vez mais que você aprende, maior fica o seu entendimento. Aqueles que nos ajudam a viver mais alegre e felizes, como os familiares, os colegas e os amigos. Isso também vai nos ajudar, perfeito. Então nós pintamos todos, tá? Tudo isso aqui é importante para a minha vida. Tudo isso vai me fazer feliz. Aí complete o texto com as palavras do quadro, certo? Aí você completou, ó, saúde no primeiro, médico, certo? É muito importante, responsável por nossa saúde. O trabalho do dentista também é muito importante, ele cuida da saúde da nossa boca e uma boa saúde uma boca saudável melhora demais nossa qualidade de vida. Doação de equipe de enfermagem é fundamental no hospital, não é isso?
podem salvar uma vida. O trabalho do gari também é essencial para a preservação da nossa saúde, limpando para não ter bichos na rua, né? A cozinheira que prepara o nosso alimento é muito importante, porque uma boa alimentação é fundamental para a nossa vida. O ecologista, mesmo que de longe, também cuida da nossa saúde, pois ao proteger a natureza, resguarda a vida do planeta e nos oferece melhores condições de vida. Certo? Todo mundo acertou, deu o seu certinho, tá? O certinho que você acertou. Se você colocou alguma coisa que não está correta, não tem problema. Você vai apagar e colocar, certo? Você vai escrever a correta, certo? Então, é nesse momento que você vai fazer sua correção e escrever a resposta correta, tá bom? Aqui você tem aqui esse artigo, ó. Qual artigo? 196. A saúde é o direito de todo e dever do Estado, garantindo que, mediante políticas sociais e econômicas que visem o que? A redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal igualitário à ação de serviço para sua promoção e proteção de recuperação, certo? Aí você tem que responder aqui, você vai completar. Então, ela é sua respostinha, com certeza você completou. Aí também aqui é pessoal, se devemos zelar pela saúde daqueles que estão em nossa volta, certo? Então, por exemplo, não jogando lixo nas ruas, cuidando tanto da saúde das outras pessoas como da natureza. Você tem praticado alguma dessas atitudes para justificar, tá bom? Se você faz, parabéns, continue fazendo, mesmo quando ficar adulto. Continue fazendo, não esqueça, que não seja só um momento de criança, tá bom? Aí nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Vocês estão vendo a imagem aí? A imagem de 3 crianças são o que? Povos indígenas, tá? São 3 crianças. Eles fazem parte dos povos indígenas. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos lá no fim do século XV, bem no início da expansão marítima europeia, quando os espanhóis, chefiados por Cristóvão Colombo, chegaram ao Novo Mundo. Já havia o que? Habitantes nesse território. Vocês lembram, né, de história? Que eram os índios. De início, os europeus acharam que tinham chegado à Índia. Por isso eles denominaram os habitantes locais de índios. Os europeus recearam-se e se depararam com quem? Com os selvagens. Tá? Os europeus recearam-se e se depararam com os selvagens que os atacasse, mas na verdade encontraram povos diferentes que se mostraram receptivos e amigáveis, certo? Os índios, eles receberam os portugueses com presente. Vocês lembram na aula de história? Tem aquela imagem, os índios entregando presente para eles. Pois é, eles entregaram para eles coisas que nós tínhamos já aqui, o ouro, coisas muito valiosas para os portugueses. Aí que eles ficaram o quê? Mais interessados pela essa terra, perceberam
que os índios eram muito amigáveis, com certeza aquele pensamento maldoso na cabeça. A comunidade indígena brasileira, ela é formada por povos de diferentes etnias, cada uma dessas características culturais e todas com uma profunda relação de respeito à natureza. Então, todos os índios, eles respeitam a natureza. Eles sempre respeitaram a natureza porque foi dela que eles sobreviveram. Eles não tinham aqui com muita civilização, porque eles eram pessoas simples. Até hoje eram simples. A casa deles, olha como vocês estão vendo aí, simples, são pessoas sem ganâncias, são pessoas sem interesse de ficar milionário, de ficar poderosos. A cultura deles é a cultura de pessoas simples, pessoas que o bem-estar para eles é o melhor tesouro na vida deles, certo? Então a natureza é o que bastava para eles, porque eles tinham os alimentos da natureza, e por isso que eles sempre cuidaram da natureza e cuidam até hoje, apesar que tem alguns índios se apoiando com pessoas que querem desmatar, pessoas que querem destruir, ou estarem agora mudando um pouco o jeito, mas são poucos, não é muito. Eles pegam dinheiro para comprar celular, e que essa comunidade, né, indígena não passe para o costume das pessoas brancas. Essa ligação, ela levou os índios a desenvolver modos de pensar e de se viver sempre relacionado à natureza, com o sagrado, o sol, a lua, e alguns elementos da Mãe Terra são reverenciados com profundo respeito e por eles em suas cerimônias, em seus rituais, ensinamentos sagrados, transmitindo de geração em geração. Vocês lembram dos mitos folclóricos? O que é? São eles. A Yara se transformou em uma sereia. A Vitória Régia era uma índia que se transformou em uma flor. O Guaraná era um índio que se transformou no Guaraná. Então tem várias histórias aonde os antigos antepassados vinham contando história entre pessoas indígenas e transformações que viraram parte da natureza. O pássaro, aquele índio que se transformou em pássaro, aquele outro casal que também se transformou em pássaro. Vocês têm um livro de português, estão até fazendo o trabalho, né, a respeito de lendo para fazer um resumo, que são histórias indígenas, certo? Sempre envolvido com a terra. E vocês estão vendo, na escola está sendo a apresentação de 2 peças a respeito do folclore. São 2 peças muito interessantes, de uma da Índia, né, da Vitória Régia, e a outra da Cuca, certo? Aí aqui, veja o que nos diz sobre isso um escritor indígena. A tradição indígena nos lembra que é preciso ser grato à Mãe Terra por tudo o que ela nos oferece. É preciso sempre oferecer a ela o que ela nos oferece, e com o mesmo carinho e o mesmo amor. É por causa dessa postura de gratidão que os indígenas dançam e cantam, e se enfeitam e se pintam em todos os momentos de sua vida, para
imitar a beleza da natureza e expressar seus seres vivos e na alma deles. É uma gratidão permeada pela crença de que a vida é oferecida como uma dádiva da natureza e como tal deve ser vivida, tá? É oferecida como dádiva da natureza e como tal deve ser vivida, ok? Daniel Munduruku, O Banquete dos Deuses, conversa sobre a origem da cultura brasileira, edição 2 de São Paulo Global, no ano de 2009, página 32, essa parte que foi tirada para colocar aqui no texto. Aí aqui, ó, vamos ler e aprender? Os povos indígenas se unem por laços de parentesco, interesses comuns. Caçar, dançar, pescar, colher e festejar. Em tudo que fazem, mostram amor à vida e à beleza. Eles sabem viver em comunidade e trabalhar com o conjunto. Em geral, o fruto do trabalho é repartido entre todos. Vocês estão vendo? Eles trabalham e depois vão repartir. Ninguém fica com muito. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é responsável pelos índios, existem aproximadamente 220 povos indígenas, além de 70 tribos em locais isolados, sem contato com os habitantes do país. Um dos povos indígenas com maior população do Brasil é o Guarani. Além dessa, há o Caetés, o Pataxós, o Guajajarás, os Yanomamis, o Tupinambás, o Tupis, o Pontiaguara e entre outros. Hoje, cerca de 100 mil a 190 mil indígenas vivem fora das terras marcadas ou em cidades habituadas a ter luz elétrica, geladeira, fogão, televisão, internet, etc. Já somos 5 mil os índios matriculados em universidade, 20 mil os professores indígenas que ensinam as línguas nativas. Por esse motivo, houve uma grande troca de conhecimento entre a cultura indígena e cultura de diversos povos que migraram para o Brasil neste último 500 anos. E é esse um dos fatores que tornam a cultura brasileira tão rica e diversificada. Olha só esse índio aí. É um índio que se formou. Olha, ele sabe utilizar o quê? A máquina aí para filmar. Tem a máquina fotográfica lá, né? Indígena da etnia Pataxós no dos Jogos Indígenas. Ele está tirando foto, ele está gravando lá na Bahia. Olha, vamos ler e aprender também aqui, ó. Leia-se aqui alguns artigos da Declaração Nacional da Unida sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pelo Conselho de Direitos da Humanidade, dia 29 de junho de 2006. Olha só quando foi feito em 2006, os índios que estavam bem antes dos portugueses. Isso só foi feito em 2006, gente. O artigo 9. Os povos e pessoas indígenas têm direito de pertencerem a uma comunidade indígena com conformidade, com tradição, com costume, comunidade em questão. Nenhum tipo de discriminação poderá resultar o exercício desse direito.
No artigo 11, os povos indígenas têm direito de praticar, revitalizar suas tradições e costumes culturais. Isso inclui o direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações passada, presente e futura de suas culturas, tais como sítios arqueológicos, históricos e utensílios, desenho, cerimônias, tecnologias, artes visuais, interpretativas e literaturas. No artigo 4, os povos indígenas têm direito a seus medicamentos tradicionais e manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse virtual do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm também o direito ao acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços sociais e de saúde. No artigo 25, os povos indígenas têm o direito de manter e de se fortalecer a sua própria relação espiritual com terras, territórios, águas, mares, costeiros e outros recursos que tradicionalmente possuam e ocupem e utilizem e de assumir as responsabilidades que esse respeito incorre em relação à geração futura. Essa declaração é a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, é disponível nesse site, tá bom, crianças? Aí você vai fazer essa atividade, ok? Você vai imprimir, quem não tiver, lá na escola a Fran já meteu, aí as crianças vão colar. Quem está assistindo em casa, como a turma B está assistindo em casa, pode pegar comigo na terça-feira, tá bom? Aí você cola e responde. Aqui, ó, você vai, aqui, ó, para se divertir, ó, 19 de abril é o Dia do Índio, uma ótima data para nos conscientizarmos da importância deles em nossa sociedade e cultural. Observe o desenho que compõe a cerâmica no taulado que eu deixei embaixo. Esse tipo de artesanato é conhecido como arte, certo? E produzido por indígenas habitantes da ilha de Marajó. Por isso que o nome, ó, de Marajó, Marajoara, do Pará. Sua importância desse fato de ser considerado a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais antigas da América. Olha só o que os índios fazem. Que trabalho bonito, né? Muito lindo esses. Você vai fazer, ó, aí por isso que tá aí. Você vai fazer, você vai pintar e enfeitar esse vaso, tá bom? E você pode fazer com lápis de cor ou pincel, tá? Aí você enfeita, você pinta, faz traço, você vai fazer do seu jeito essa pintura, tá bom? Vamos ler. Olha aqui, ó. Vamos ler e aprender. Sou índio. Gostaria de dizer-lhe que faço parte de uma sociedade que possui normas e vivência e harmonia entre os homens e natureza. Gostaria de dizer-lhe que possuímos nossos valores sociais, políticos e econômicos, culturais e religiosos, que adquirimos através dos tempos de geração em geração. Gostaria de dizer-lhe que formamos um mundo equilibrado junto de relações humanas. Dizer que, como humanos, estamos sujeitos às falhas e erros. Dizer que nossos sentimentos mais íntimos são exteriorizados por meio da arte, da língua,
da nossa religião, das festas acompanhadas de ritmos e cerimônias. Dizer que conseguimos nossas experiências diante da vida e do universo. Dizer que conseguimos chegar a um equilibrado mundo pleno de valores e transmitimos de nossos filhos. E que, em outras palavras mais compreensíveis, é o sinônimo de educação. Gostaria de dizer-lhe que também que tudo isso vem sendo deturpado e desrespeitado e destruído. Dizer que estamos despertando para a nova vida. Da realidade, estamos percebendo que todas as tentativas estão sendo feitas para acabar com nossos princípios constituídos. Dizer que um dos nossos objetivos fundamentais é levar à nossa comunidade o conhecimento dessa realidade que nos rodeia, do interesse em perpetuar nossos valores morais e culturais. Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e ressachar o que de ruim ela nos apresenta. Mas a cegueira etnocêntrica não permite esse diálogo fraco e sincero. Daniel Mateio Gabish, índio, tá? Ele é um índio. Olha só, que legal, né? Daniel escreveu. Elbatec dos Deuses, conversa sobre a origem da cultura brasileira. Essa página abaixo tem 32 e 33. Essa passeata aí, ó, onde eles também estão lutando por os seus direitos. Olha aqui a foto do... Esse aí, o Daniel. Ele é o Daniel. Esse índio foi ele que escreveu, certo? Foi ele que escreveu essa. Então você vai, certo, imprimir, colar essa atividade no caderno e responder a questão, ok, criança? Então nós ficamos por aqui, até a próxima videoaula. Tchau, criança.